Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Domingo nós estamos na campanha lá na igreja, a campanha da restauração da família, é isso? Transformação da família. Então, domingo de manhã e domingo à noite, vamos orar para Deus abençoar nossa casa, nossa família, amém? Vamos lá, quem encontrou, diga amém. Está fraquinho, vocês estão com frio? É frio isso aí? Quem encontrou, diga amém com fé para esquentar aí. Amém, então se coloque em pé no nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Vamos lá. Diz assim a Sagrada Escritura: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. De morte não era o sobrenome dele, viu, irmãos? Ezequias de morte, não, a doença dele era da morte, tá bom? Para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: toma uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga, o tumor, as úlceras, depende da versão. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que Deus me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, e adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinham declinado no relógio de Acais. Até aí, amém, graças a Deus. Levante as tuas mãos aos céus, diga assim comigo com fé: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, toca na minha vida, toca, Senhor, nas minhas necessidades, nas necessidades da minha família, e faz um milagre, para que teu nome seja louvado, engrandecido sobre toda a terra.
Amém. Graças a Deus, podeis assentar-se no nome de Jesus. Jesus é bom. Como que é gelado aqui, né? É uma beleza. Glória a Deus. Vamos lá. Quem era Ezequias? O rei Ezequias, ele era um servo de Deus. Ele era um homem de Deus. Era um homem que confiava em Deus. Era um homem que temia Deus. A Bíblia diz agora a respeito de Ezequias. Existe todo agora um currículo de serviços a Deus. Existe agora uma ação de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias, ele restaurou o culto. Quando o povo estava agora adorando deuses estranhos, estava agora servindo a sua própria vontade, Deus estava esquecido do povo. O povo não se importava com Deus, o povo não tinha prazer nas coisas de Deus. Mas quando Ezequias, ele agora assume o reinado, a Bíblia diz que Ezequias, ele abre a porta do templo que estava fechado, ele agora coloca novamente lá os utensílios do templo no lugar e restaura ali então a adoração ao Senhor, ele restaura o culto ao Senhor. Ele tinha agora vontade de servir a Deus, ele tinha amor pelas coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que com o tempo passa, o tempo vai agora andando, e a Bíblia diz que ele chegou nessa situação. Ele estava com uma enfermidade terrível, ele estava com chagas, ele estava com feridas, ele estava agora com uma doença de morte. Ele iria morrer mesmo, ele iria agora passar dessa para outra. E a Bíblia diz que Deus agora fala com ele, fala com o profeta Isaías. E o profeta Isaías fala com o rei sobre essa doença que era inesperada. De repente aconteceu. Ninguém em sã consciência fica esperando que algum mal aconteça, a não ser que a pessoa tenha aquele síndrome de perseguição, não, porque tem pessoas que assim, você olha para a pessoa pensa que você está olhando porque está querendo o mal dela. Se você ri, se você sorri, ela acha que você está rindo dela. E aí tem gente que está sempre esperando o mal. É uma pessoa que é pessimista na sua natureza. Mas Ezequias não, ele era um homem animado. Por quê? Porque ele servia a Deus. E aonde o Espírito de Deus está, há paz. Aonde o Espírito de Deus está, há amor. Se o Espírito de Deus está na tua vida, você vai estar em paz, mesmo em tempo de guerra. Você vai estar alegre, mesmo em momentos de dificuldade. Por quê? Porque você sabe que, independente da luta ou do momento que você está vivendo, você crê na promessa e você sabe que você é mais do que vencedor. Então é aquilo que o apóstolo Paulo diz: nós nos alegramos na esperança, nós nos alegramos na promessa, e sabemos que Deus é Deus. Então a gente sabe que está seguro em Deus. Só que aconteceu algo de inesperado. Independente da nossa fé ou da nossa fidelidade a Deus, vem coisas inesperadas. E ele ficou acamado, ele ficou com úlceras pelo corpo, tumores pelo corpo. Era algo terrível. E a Bíblia diz que então, agora, ele recebe essa palavra do Senhor: conserta a tua casa, arruma a tua casa aí. Ou seja, prepara um outro para ficar no teu lugar aí, vai designando aí, porque olha, você vai morrer. Tem que ter alguém para assumir aí a tua posição, alguém para governar o meu povo, porque você é o chefe do meu povo, mas você vai morrer. Ninguém é eterno nessa vida, ninguém é eterno, ninguém fica para semente, todo mundo vai morrer. Ah, Jesus,
pastor, que negócio é esse? Não quero morrer não. Mas, não, a Bíblia fala que o crente ele não morre, ele passa da morte para a vida. Então fica tranquilo, né? Fica sossegado que você não vai sentir. Conserta a tua casa, arruma a tua casa, ajeita a tua casa aí, porque tem que haver continuidade. Por quê? Porque Deus, Ele se preocupa com a continuidade. Deus se preocupa com o andamento, porque Deus Ele quer que a promessa dEle agora ecoe gerações por gerações. É por isso que a palavra do Senhor promete, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, dizendo que Deus agora, Ele visita até 1000 gerações daquele que crê na promessa. Ou seja, a tua geração está garantida na presença de Deus, os teus filhos estão garantidos na glória de Deus. Ser fiel a Deus, sirva a Deus, confie nele, porque Deus Ele se interessa pela tua descendência. Deus Ele quer vitória na tua vida e vitória na tua descendência. E a Bíblia diz que então, e diz: conserta a sua casa. Aí mais ou menos o que aconteceu com o profeta Eliseu, né? O profeta Elias. O profeta Elias é um caso diferente. O profeta Elias, a enfermidade que aconteceu com ele foi na alma dele, foi no sentimento dele. Ele não estava numa situação de morte, mas ele estava querendo morrer. Porque tem gente que às vezes é assim. Ele está numa condição tão complicada emocionalmente, que o problema parece tão grande, que ele pensa até em morrer para se livrar do problema, para não ter problema, para não ter dificuldade, para não ter batalha, se livrar do problema. É por isso que tem pessoas que cometem suicídio, é um demônio, era um Satanás, e Elias estava com desejo de morrer. Por quê? Porque naquele momento ele ficou tão estressado com a ameaça de Jezabel, que ele deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz de Satanás. E aí ele começa a querer morrer. Só que Deus fala para ele: o que você está fazendo aí na caverna, menino? Ele fala: sabe o que é, Senhor? Ele repete isso 2 vezes: eu não sou melhor do que os meus pais, olha, é melhor eu morrer. E Deus fala: que é isso? Sai dessa caverna aí, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Você vai, antes de partir, você vai ter que ajeitar. Você vai ter que ungir um rei, você vai ter que ungir um sacerdote, você vai ter que ungir um outro profeta no teu lugar. Tem coisa para você fazer ainda. A gente não pode querer abortar a missão. Tem crente que ele quer abortar a missão, tem crente que ele aborta a missão, tem crente que ele abre mão da missão. Por quê? Porque ele quer se livrar do problema, e ao se livrar do problema ele arruma outro problema, porque a missão que Deus deu a mim e a missão que Deus deu a você não é problema, é privilégio, é bênção para a tua vida, é bênção para você, é bênção. É privilégio servir a Deus, é privilégio conhecer a Deus, é privilégio ter a promessa de Deus, é privilégio dizer que eu sou salvo e você dizer que você é salvo, é privilégio você sentir a alegria da salvação na tua vida, porque você sabe que está nesse mundo, mas você não pertence a ele, você pertence a Jesus. Se alegre, confia no Senhor. Deus quer te abençoar, crente. Outra coisa que eu aprendo, que os servos de Deus são importantes para Deus. Diga para mim: você é importante para Deus, muito importante. Nós somos muito importantes para Deus. Mas nesse texto, ao lê-lo, eu entendi que é uma palavra que você já ouviu muitas vezes: todo mundo é importante para Deus, mas ninguém é insubstituível. Você é importante para Deus, mas ninguém é
insubstituível, porque passam-se os homens, mas a promessa fica. Passam-se as gerações e a promessa de Deus continua, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus continua, a palavra de Deus está em ação, a palavra de Deus continua ainda encontrando corações, encontrando vidas, para que agora essa palavra seja esparramada. Irmão, nem que o diabo queira, não vai parar. A palavra de Deus não vai parar, até que Deus agora deseje que agora pare, até o dia de nós nos encontrarmos com Jesus. É o dia marcado, tá, mas é Deus que vai determinar. Não importa o homem, não importa o incrédulo, não importa o murmurador, não importa agora aquele que prega a heresia, não importa agora o desejo do coração do homem. Deus determinou, está determinado no nome de Jesus. Se aí você pode falar, mas pastor, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento de seu servo. E isso é verdade. Deus não tem prazer no teu sofrimento, viu? Deus não tem. Deus não tem prazer. Sabe por que Deus não tem prazer no sofrimento? Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Sabe por quê, irmão? O salmista no Salmo 115, versículo 17, diz assim: os mortos, por que Deus não tem prazer em coisas mortas? Porque os mortos não louvam ao Senhor. Já viu o morto louvando, irmão? Há muitos anos atrás eu fui no velório de um amigo meu. Ele era um amigão meu, o Rudinei, servo de Deus. Morreu com 21 anos. Isso faz muito tempo. Faz quase 25 anos atrás. E no velório dele, o pessoal estava cantando um louvor que eu nunca esqueci. Eu gostava muito desse louvor na época. Eu não sou cantor, mas o louvor era mais ou menos assim: eu nasci para te adorar, eu fui feito para te amar, pois tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci para te adorar. Santo Espírito, mova-se em mim. E aí vai. Acho que vocês nem conhecem, né? Acho que a Andréia conhece, o Marcelinho também conhece, a Ana conhece, a Letícia conhece, o Rodrigo também. Pessoal, a maioria não conhece, porque é antigo. Mas ali todo mundo louvava a Deus ali, mas o morto não. O morto não tem reação, o morto não tem atitude, o morto não tem sentimento, o morto não tem pensamento, o morto. Os mortos não louvam o Senhor. Deus, Ele não quer que nós tenhamos agora uma vida morta. Deus não quer que você tenha uma família morta espiritualmente. Deus não tem prazer, meu querido, que você tenha uma vida financeira morta, falida. Deus não tem prazer que você sofra. Deus não tem prazer na sua angústia e no seu desespero, porque quando nós estamos nessa condução, muitos não conseguem louvar a Deus. Não há louvor nisso, mas a Bíblia diz que quando nós agora quebramos o silêncio, nós louvamos a Deus, nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida, e aonde o Espírito de Deus está, há vida. Aleluia! Pode aplaudir o nome do Senhor. Aí no versículo 18, sabe o que ele diz, salmista? Mas nós, quem somos nós? A igreja de Jesus.
Mas nós, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu está comigo. Mas nós, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é um Deus de vivo. Mas nós que estamos vivos por causa do sangue de Jesus, nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louve a Deus, porque tu não está morto. Suas misérias, suas calamidades, aquilo que se abate sobre a tua família, a falência financeira, a doença, não há louvor nisso, não há louvores. Deus não tem prazer, porque Deus ele não tenta ninguém com o mal, e nem com o mal ele não pode ser tentado. Mas por que estava acontecendo isso com Ezequias? Diga para o Senhor, coisas da vida. Natureza. Nós somos carne, e a carne é perecível. O que sustenta a nossa vida é o fôlego de Jeová, é aquilo que Ele soprou em nossas narinas. É por isso que a gente pode suportar as batalhas. Ei, enquanto o fôlego de Jeová estiver na tua vida, você vai continuar em pé, louvando a Deus, mesmo em meio às críticas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dores do mundo, você vai estar de pé, porque é o fôlego de Jesus que te mantém em pé. Ezequias estava de cama, estava todo cheio de chagas, câncer, dor, mas havia fôlego de Jeová na vida dele ainda. Ele estava lá, ruim, aí chega uma notícia que piora a situação dele. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus permite que a situação que está ruim dê uma piorada para ver se a gente se levanta. Sabia não? Estava ruim, estava lá de cama, estava lá com as suas feridas, estava lá com as suas dores, estava lá com a sua enfermidade, estava lá com o seu sofrimento. E aí Deus fala assim: vai falar com o homem lá, fala que ele vai morrer. Vai morrer. Aí Deus fala com ele. Parece que é uma psicologia contrária, né? Porque para muita gente, irmão, para muita gente funciona. Porque você vai morrer, a pessoa, opa, peraí. A Bíblia diz que ele se levantou com muita dificuldade, e ainda um pouco da força que ele tinha, porque ainda sobre ele tinha o fôlego de Jeová na vida dele. Meu irmão e minha irmã, se você está prostrado, se você está agora parado, sofrendo, curtindo as suas dores, mas se você tiver um pouco do fôlego de Jeová na tua vida, se levanta, clama, porque Deus ele vai ouvir a tua oração. Aleluia. Deus vai ouvir a tua oração, crente. Deus vai ouvir a tua voz. Aleluia. Ele se levanta e ora. Sabe, 1 Crônicas 16, 11 diz assim: buscai o Senhor e a sua força. Eu não tenho força, mas eu sei quem tem força para dar. Ei, eu não tenho força. Tem certos momentos na vida, irmão, que a gente fica sem força, a gente fica impotente diante das situações. Nós não podemos, mas é aquilo que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo: na tua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder, a minha graça te basta. Eu não tenho força, mas você sabe quem tem força. Você sabe quem tem força. Você sabe quem tem poder. Você sabe quem pode todas as coisas, que não existe nada impossível para Ele. Quem é? O nosso Deus. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuadamente.
crente. É porque tem crente que só busca Deus num momento de... quando ele não consegue mais nem respirar. Não é quando ele está por aqui, é quando ele está encoberto pelos problemas. Busca Deus continuamente. Isaías 56:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode. Quando ele recebeu a notícia ruim, ele se levantou da cama com um pouco da força que ele tinha, com a dificuldade dele, se virou para a parede, foi logo em seguida. Irmão, dá tempo ainda, se levanta. Deus está perto ainda. A Bíblia diz, olha só que interessante, a Bíblia diz que ainda Isaías não tinha nem saído ainda do meio do pátio. Isaías estava perto, e Deus mais perto ainda. Isaías não ouviu, mas Deus ouviu, aleluia. E aí, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Isaías ora, ele fala: Senhor, lembra-te, serve-te de te lembrar da minha vida, da minha retidão, da minha fidelidade, do meu sacrifício. Sabe por que tem muito crente que está sofrendo, irmão? Está sofrendo. Tem crente que está sofrendo há anos e continua calado. Não busca a Deus, não ora, Senhor. Está sofrendo, está calado. Está calado. A família sendo consumida pela prostituição, pelo vício, pelas contendas, pelas desavenças, o casamento quase sendo explodido, e o crente, zíper na boca, jogou a chave fora, está calado. Calado. Quieto. Fazer o quê? Tem crente que ele está passando luta na vida financeira, mas diante de Deus ele está calado. Ele até reclama, até murmura, pelos 4 cantos da terra, mas diante de Deus, calado. Calado. Opa. Mas Ezequias, ele não se calou. Deixei de ficar calado. Deixei de ficar em silêncio. Parei. Não quero mais sofrer. Não quero mais passar aperto, não quero mais sentir dor, não quero mais sentir vergonha, não quero mais ser humilhado, eu não quero que as pessoas olhem para mim com um olhar de piedade, porque eu sou servo, eu sou rei, e eu reino nessa terra, e eu tenho que reinar em vida, é promessa de Deus, eu não vou me calar. Olha que o salmista diz no Salmo 32, versículo 3: enquanto eu me calei, enquanto fiquei calado, enquanto eu não orei, enquanto eu não louvei, enquanto eu não adorei, enquanto eu não li a palavra de Deus, enquanto eu não congreguei, enquanto eu me calei, eu me anulei. Irmão, o diabo quer te anular com os problemas da vida. Ele quer anular você, sabe como? Espiritualmente, na tua fé, no teu ânimo, na tua busca.
Ele quer parar você. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Osteoporose. Meus ossos envelheceram. Tem gente que está aí com um novo aí, está envelhecido por dentro. Olha para ele assim, está jovem, mas por dentro ele está velho e acabado. Agora tem aquele aplicativo que envelhece as pessoas, né, irmão? Virou moda. Quando eu era garoto tinha uma música assim, falava assim: quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Bons tempos, hein, irmão? O tempo, diga para o teu irmão, o tempo passa. Mas a bênção de Deus não envelhece. Aleluia. Mas a palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus continua viva. A palavra de Deus continua eficaz. A palavra de Deus continua atuando na vida daquele que crê. A Bíblia diz que os jovens profetizarão e os velhos terão visões, terão sonhos, porque ainda o Espírito Santo se move nas nossas vidas. Ei, Caleb, eu estou com 85 anos, já se passaram 45 anos, eu tinha 40, quando Moisés, servo de Deus, fez agora aquela promessa para mim, e eu estou com 85 anos, e o meu vigor é o mesmo, para entrar, para guerrear e para sair. Me dá a minha promessa. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido, ou bramido, em todo dia, não, é meu gemido, o meu resmungar, é todo dia, e eu vou envelhecendo. É por isso que a palavra de Deus diz, que nós temos que apresentar ao Senhor um cântico novo. Ei, a batalha pode ser a mesma de ontem, mas o meu cântico é diferente, aleluia, porque eu creio que Deus está agindo. A Bíblia diz que agora eles falam: Senhor, lembra-te de mim. Lembra. Ei, irmão, tem que ter, irmão, tem que ter frutos. Tem que ter frutos. Ezequias tinha frutos. Paulo me pergunta: me mostra teus frutos. Eu te mostro os meus pela fé. João capítulo 15. Jesus diz que aquele que está ligado a Ele produz fruto. O que não está ligado a Ele é cortado, lançado fora e queimado. E olha que ele fala: Senhor, coloca agora na balança os meus frutos. Tem que ter fruto. Errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha, mas tem que ter fruto. E aquele que tem fruto, a Bíblia diz que não vai ser lançado fora e não vai ser jogado ao fogo, porque o Senhor Jesus, Ele é glorificado nos meus e nos seus frutos, é o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Santas Escrituras. Irmão, aquele que tem fruto, ele não precisa temer. Ele fala: coloca, Senhor, na balança, vê a minha vida. Ele despertou, ele tinha fruto para poder negociar, ele tinha crédito. Lembra videogame, a pessoa morria, depois tinha uma vida a mais. Tinha videogame assim, antigamente nos Atari da vida,
Super Nintendo, esses novos eu não sei jogar não. Mas na minha época era esses, né, Carlão? Super Nintendo. Aí, irmão, quantas vidas você tem ainda? Eu tenho mais 2. Irmão, quem tem Jesus, irmão, tem vida. E em abundância. Em abundância. Em abundância. Coloca, Senhor, na balança. Daniel, porque Deus pesa, Deus mede. Tem lá, né? Daniel, a Bíblia diz que apareceu uma mensagem escrita lá, ninguém sabia decifrar. Está lá em Daniel capítulo 5. Sábios não conseguiram, chamaram Daniel. E aí tem um versículo 27, tinha uma palavra que estava escrito lá, estava tekel. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. É duro, né? Porque Ezequias fala assim, se o Senhor me pesar aqui na balança, o Senhor vai ver que o lado dos frutos vai pesar mais do que as minhas falhas. Vai pesar mais. Irmão, que fruto, hein? Tem dado frutos? Você tem dado frutos? Porque a Bíblia fala que nós vamos trocar com uma coroa, galardão. Deus pesa. E aí ele fala, Deus ouve, Deus se lembre, Deus. Se Deus esqueceu, não. Eu esqueço. Tem gente que eu converso lá na igreja e ele fala, pastor, meu nome é Sebastião. 3 minutos de conversa, eu falo, nossa, como que é o nome do irmão mesmo? Eu sou assim, sou esquecido. Eu tenho uma dificuldade para lembrar, principalmente nome. Às vezes eu cumprimento a pessoa 2, 3 vezes na igreja. A pessoa fala, de novo, pastor? Eu falo, receba, porção dobrada. Daí porque eu esqueci que eu cumprimentei a pessoa. Mas Deus não se esquece. Mas Deus não se esquece. Só que Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus quer ouvir você falar com Ele. Você fala com Deus. E aí a Bíblia diz que quando o profeta está saindo, está no meio do pátio ainda, a oração de Ezequias foi curta. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. 15, 20 minutos de oração, não sei. E o Senhor fala, epa, volta lá. Volta lá. A oração do rei Ezequias, fez Deus mudar a situação. Fez Deus mudar o decreto de morte. A tua oração não se cale diante das aflições da vida, porque a sua oração vai mudar o decreto, vai mudar o destino ou a situação, vai mudar. Creia nisso. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga amém. Então não se cale. Deus fala assim para Ezequias, volta lá, eu vi a oração dele, vi as lágrimas dele, e diz para ele, que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele, aleluia. Irmão, essa oração que você vai fazer nessa noite, Deus ele vai acrescentar aquilo que você está correndo o risco de perder, ou aquilo que até mesmo você perdeu. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é capaz de acrescentar até os anos que o devorador consumiu. Depende de você. E aí a Bíblia diz que o Senhor curou Ezequias.
o Senhor curou Ezequias. Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Qual é a tua batalha? Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Não se cale, não vos conformeis com a derrota. Se levanta, mesmo que você esteja ainda com pouca força. Igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Ainda que você tenha pouca força, não negaste o meu nome, e por isso eu pus diante de vós uma porta aberta. Então não se cale, não se cale. Deus vai abrir uma porta para você no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você